Meus queridos netos do coração, vocês já pararam para pensar quantas palavras ficaram presas na nossa garganta, hein? Quantas cartas a gente escreveu na cabeça, mas nunca teve coragem de mandar? Hoje vou contar para vocês uma história que carrego há mais de 40 anos. Uma história sobre uma carta que mudou 3 vidas para sempre, mesmo sem nunca ter saído da gaveta. Era 1983 e eu, meus netinhos, eu era um jovem telegrafista na pequena São Bento do Sapucaí. Naquela época, gente, não existia WhatsApp, não tinha internet. Uma carta levava semanas para chegar. Imagina! Eu trabalhava na estação de telégrafos, onde as pessoas vinham enviar mensagens urgentes pelo Brasil inteiro. E foi lá que conheci a Dona Helena, uma senhora, que mulher, cabelos prateados e uns olhos sempre meio marejados. Toda sexta-feira ela vinha até minha mesa com uma carta na mão. Seu Antônio, ela dizia com a voz, sabe, toda embargada, o senhor poderia enviar essa mensagem para meu filho em São Paulo? Mas, toda vez, depois de alguns minutos, tipo assim, hesitando, ela guardava a carta na bolsa e saía murmurando, talvez na próxima semana. Isso aconteceu por meses, meus queridos. Eu ficava curioso, é claro, mas respeitava o silêncio dela. Dona Helena era viúva, morava sozinha numa casinha amarela no final da Rua das Hortênsias. Os vizinhos comentavam que ela tinha um filho único que tinha se mudado para a capital anos atrás, depois de uma briga bem feia com o pai, que já tinha falecido. Se vocês estão curiosos para saber o que tinha nessa carta misteriosa, deixem seu like agora, hein? Porque essa história vai mexer com o coração de vocês, prometo! Um dia chuvoso de junho, Dona Helena chegou mais cedo que o normal. Ela estava tremendo, não sei se de frio ou de nervosismo. Meu Deus, a pobrezinha! Ela se aproximou do meu balcão e, pela primeira vez em todos esses meses, abriu a carta na minha frente. Seu Antônio, ela sussurrou, preciso que o senhor leia isso e me diga se está certo. Minhas mãos estão tremendo demais hoje. Peguei a folha de papel timbrado, amarelada pelo tempo, sabe? Tão dobrada e desdobrada. A letra dela era delicada, como um bordado em tecido. Comecei a ler em voz baixa. Meu querido Eduardo, seu pai partiu ontem à noite. Foram 3 dias de agonia no hospital. Ele me pediu para te dizer que te perdoava por tudo, que te amava e que o maior arrependimento da vida dele foi ter deixado o orgulho falar mais alto que um amor de pai. Ele guardou todas as suas cartas que você mandou nos primeiros anos. Ele lia escondido e chorava. Eduardo, eu estou doente também. Os médicos dizem que é câncer. Não sei quanto tempo me resta, mas preciso te ver antes de partir. Preciso te abraçar, meu filho. Preciso te pedir perdão por não ter tido coragem de interceder entre vocês dois. Sua mãe que te ama, Helena. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu vi que os dela também estavam molhados. Dona Helena, eu disse com a voz toda trêmula, essa carta precisa ser enviada hoje mesmo. Ela balançou a cabeça devagar. Já faz 2 anos que escrevo e reescrevo ela, seu Antônio. Tenho medo dele não querer mais saber de mim. Tenho tanto medo de abrir essa ferida. Mas a senhora não pode deixar o medo decidir por vocês, respondi, segurando suavemente as mãos dela. Às vezes, a coragem não é não ter medo, é fazer a coisa certa mesmo com medo. Gente, se vocês estão se emocionando, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vocês não vão querer perder as próximas histórias que o vovô tem para contar. Dona Helena ficou alguns minutos em silêncio, olhando pela janela onde a chuva batia forte no vidro. De repente, ela me olhou com uma determinação, uma força que eu nunca tinha visto antes. Manda, seu Antônio, manda hoje mesmo. Preparei o telegrama com todo o cuidado do mundo. Naquela época, cada palavra custava caro, então tivemos que resumir a carta. Ficou assim: Eduardo, stop. Pai faleceu pedindo perdão, stop. Estou doente, preciso te ver, stop. Te amo sempre, stop.
Mãe Helena. Depois que enviamos, ela se levantou, deu um suspiro profundo e disse: agora é com Deus e com o tempo. Ela saiu debaixo da chuva, mas eu juro para vocês, parecia que um peso gigante tinha saído dos ombros dela. Passaram-se 3 dias. 3 dias que para mim pareceram 3 anos. Eu ficava pensando no Eduardo, imaginando como ele reagiu ao receber aquele telegrama. Será que ficou bravo? Será que ficou triste? Será que ia responder? Na quarta-feira de manhã, bem cedo, o telefone da estação tocou. Era do telegrafista de São Paulo. Antônio, tem uma mensagem urgente para uma tal de Helena Silva aí de São Bento. Meu coração disparou. Pode falar, eu anoto. Eduardo para Helena, stop. Chegando hoje, trem das 15 horas, stop. Perdão demora, stop. Te amo, mãe, stop. Gente, eu não conseguia ficar quieto no meu posto. Peguei minha bicicleta e pedalei até a casa da dona Helena, como se fosse uma emergência médica. Encontrei ela no quintal, regando as flores, mesmo estando fraca. Dona Helena, gritei ainda de longe. Ele respondeu, ele vem hoje. Ela largou o regador na hora e começou a chorar. Mas não era choro de tristeza, era choro de alívio, de felicidade, de esperança. Meu Deus, ela repetia. Meu menino vai voltar para casa. Comentem aqui embaixo, vocês já viveram uma situação parecida? Já deixaram o orgulho falar mais alto que o amor? Compartilhem essa história, porque tenho certeza de que vai tocar o coração de muita gente. O resto do dia passou voando. Dona Helena estava numa agitação. Ela limpou a casa inteira, preparou o prato favorito do Eduardo, um frango ensopado com quiabo que ela disse que ele adorava quando criança. Arrumar o quarto dele, que estava fechado há anos, lençóis limpos, flores frescas. Às 3 da tarde, eu fechei a estação mais cedo e fui com ela até a pequena estação de trem de São Bento. O trem de São Paulo sempre chegava pontual, às 15h15. Dona Helena estava nervosa, arrumando o cabelo a cada minuto, alisando o vestido azul que tinha escolhido especialmente para o encontro. E se ele não me reconhecer, seu Antônio? Ela perguntou ansiosa. Faz tanto tempo, eu estou tão magra, tão envelhecida. Dona Helena, respondi, segurando a mão dela. Mãe, a gente reconhece de longe, pode ter certeza. O apeto do trem ecoou pela cidade. Lá vinha ele, bufando fumaça preta, fazendo aquele barulho característico de ferro contra ferro que marcou uma época. O trem foi diminuindo a velocidade até parar completamente na plataforma. As pessoas começaram a descer, famílias se reunindo, comerciantes carregando mercadorias, viajantes com suas malas. Dona Helena ficou na ponta dos pés, procurando entre os passageiros. De repente, ela congelou. É ele, sussurrou. Eu olhei na direção que ela estava olhando e vi um homem de uns 40 anos, cabelo começando a embranquecer, carregando uma mala de couro marrom. Ele também estava procurando alguém, os olhos correndo de um lado para o outro na plataforma. Eduardo! Dona Helena gritou e começou a correr. Pessoal, se vocês não estão emocionados ainda, esperem só para ouvir o que aconteceu a seguir. Curtam este vídeo se ele está tocando o coração de vocês. O Eduardo ouviu a voz da mãe e se virou. Por um segundo, ele ficou parado, como se não acreditasse no que estava vendo. Depois, largou a mala no chão e correu também. Quando eles se encontraram no meio da plataforma, o abraço que se deram foi uma das coisas mais lindas que eu já presenciei na minha vida. Eles ficaram ali, abraçados, chorando, se balançando de um lado para o outro, sem conseguir falar nada. Mãe, Eduardo conseguiu dizer entre as lágrimas, me perdoa por ter demorado tanto. Não, filho, ela respondeu, segurando o rosto dele com as 2 mãos. Perdoa essa mãe velha por não ter tido coragem antes. Eu recebi todas as suas cartas, mãe, todas. Mas eu era jovem, estava magoado, cheio de orgulho. Guardei todas elas. Lia escondido da minha esposa e chorava. Suas cartas? Que cartas, meu filho? Agora foi a vez da Dona Helena ficar confusa. Filho, eu nunca mandei carta nenhuma para você. Hoje foi a primeira vez em 20 anos que tive coragem de mandar uma mensagem. Os dois se olharam sem entender nada.
Foi quando eu me aproximei, meio sem graça, e disse: "Com licença, vocês dois, acho que posso explicar essa história." Eduardo me olhou espantado. "Quem é o senhor?" "Sou Antônio, o telegrafista. E, bem, acho que preciso contar uma coisa para vocês. Guiem para o final desta história incrível. Se inscreva no canal agora para não perder o desfecho emocionante." Levei os dois para um banco ali mesmo na estação e comecei a contar. "Eduardo, toda sexta-feira, por 2 anos, sua mãe vinha até a estação com uma carta para você. Ela escrevia, reescrevia, mas nunca tinha coragem de mandar. Eu via o sofrimento dela, via como ela estava definhando de saudade. Dona Helena estava pasma. 'Seu Antônio, o que o senhor fez?' Dona Helena, continuei, sem a senhora saber, eu mandava um telegrama por mês para seu filho. Assinava seu nome. Contava como estava a cidade, como estavam as flores do jardim, as novidades da vizinhança. Coisas simples, mas cheias de amor de mãe. Eu tomei essa liberdade porque não aguentava ver vocês dois sofrendo desse jeito." Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo. Depois começou a rir. Não era uma risada de raiva, era uma risada de alívio, de reconhecimento. "Sabe, mãe," ele disse, "eu sempre achava estranho porque as cartas eram tão parecidas com a sua voz. Eram exatamente as coisas que a senhora diria. E eu guardava cada uma delas como se fosse um tesouro. Mas isso não estava certo," eu disse, me sentindo culpado. "Eu não deveria ter feito isso sem o consentimento da senhora." Dona Helena me olhou com os olhos cheios de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. "Seu Antônio, o senhor foi um anjo em nossas vidas. Por causa dessas cartas, meu filho não se esqueceu de mim completamente. Por causa delas, quando ele recebeu minha mensagem hoje, ele não hesitou em vir." Eduardo concordou. Se não fosse por essas cartas, eu poderia ter endurecido meu coração de vez. Mas elas me lembravam constantemente do amor da minha mãe, mesmo eu sendo teimoso demais para responder. "E agora?" perguntei, ainda preocupado com o que tinha feito. "Agora," disse Eduardo, levantando do banco e oferecendo o braço para a mãe. "Agora vamos para casa. Tenho 20 anos de abraços atrasados para dar na minha mãe." Gente, que história emocionante, não é mesmo? Deixem nos comentários se vocês já passaram por algo parecido. E se gostaram desta história, compartilhem com aquela pessoa que vocês amam e que talvez precise de uma reconciliação. Os meses que se seguiram foram os mais bonitos da vida de Dona Helena. Eduardo não voltou mais para São Paulo. Ele trouxe a esposa e os 2 filhos pequenos para morar em São Bento. Compraram uma casa bem ao lado da dela. E todos os dias eu via aquela família reunida no quintal. As crianças brincando, Dona Helena ensinando a nora a fazer o frango ensopado, Eduardo ajudando a cuidar do jardim. A doença dela progrediu, como os médicos tinham previsto, mas ela enfrentou tudo com uma serenidade impressionante. "Agora eu posso partir em paz," ela me disse numa das últimas vezes que conversamos. "Meu menino voltou para casa." Dona Helena partiu numa manhã de primavera, dormindo, sem dor. Eduardo estava segurando a mão dela. Ele me contou depois que as últimas palavras dela foram: "Obrigada por terem me dado meu filho de volta." No velório, Eduardo se aproximou de mim com uma caixa de sapatos nas mãos. "Seu Antônio, achei que o senhor gostaria de ver isso." Dentro da caixa estavam todas as cartas que eu tinha mandado para ele ao longo daqueles 2 anos. Mais de 20 cartas, todas cuidadosamente guardadas, algumas já amareladas pelo tempo. "Sabe, seu Antônio," ele disse, "relendo essas cartas agora, eu percebo que elas não eram só palavras. Elas eram pontes. Pontes que o Senhor construiu entre o coração da minha mãe e o meu, mesmo nós estando distantes." Mas a história não termina aí, meus queridos. Alguns meses depois do funeral, Eduardo veio até a estação com algo nas mãos. "Seu Antônio, encontrei isso na gaveta da escrivaninha da mamãe." Era um envelope amarelado endereçado para mim. Dentro havia uma carta escrita com a letra delicada da Dona Helena. "Meu querido amigo Antônio,
Se você está lendo esta carta, significa que já parti. Quero que saiba que descobri o que você fez por nós. Um dia, organizando os papéis do Eduardo, vi as datas das cartas que você mandava e reconheci sua bondade. Você foi nosso anjo da guarda, nosso cupido do coração. Por causa da sua generosidade, vivi os meses mais felizes da minha vida. Obrigada por ter feito o que eu não tive coragem de fazer. Obrigada por ter sido a ponte entre uma mãe e um filho. Com todo o meu carinho e gratidão eterna, Helena. Não esqueçam de curtir esse vídeo se ele tocou o coração de vocês. E se inscrevam no canal do Vovô Conta Tudo para mais histórias que vão emocionar sua vida. Vocês sabem o que mais me marca nessa história, meus netinhos? É que às vezes Deus usa pessoas simples para fazer milagres extraordinários. Eu era apenas um telegrafista numa cidadezinha pequena, mas me tornei instrumento de uma reconciliação que mudou 3 vidas para sempre. Hoje, sempre que passo pela Rua das Hortênsias, vejo Eduardo brincando no quintal com os netos, porque sim, ele teve mais filhos depois que se mudou para São Bento. As crianças correm entre as mesmas flores que a avó Helena cuidava com tanto carinho. A casa amarela agora é azul, Eduardo pintou da cor favorita da mãe. E na varanda tem uma cadeira de balanço, onde ele se senta toda tarde para ler. Às vezes, quando passo por ali, ele me chama para tomar um cafezinho e conversamos sobre a vida. Seu Antônio, ele me disse semana passada, o Senhor salvou minha família. Não só me devolveu minha mãe, como me ensinou que o amor é mais forte que o orgulho. Não, Eduardo, respondi. Quem salvou vocês foi o amor que já existia. Eu só fui o carteiro desse amor. E é isso que quero deixar para vocês hoje, meus queridos netos do coração. Quantas cartas vocês têm guardadas no coração? Quantas palavras de amor, de perdão, de saudade estão presas na gaveta da alma? Não esperem até ser tarde demais. Não deixem o orgulho roubar os momentos preciosos com quem vocês amam. Se tem alguém que vocês precisam perdoar, perdoem. Se tem alguém de quem vocês sentem saudade, liguem. Se tem uma palavra de amor que precisa ser dita, digam hoje, porque a vida é feita de momentos e os momentos não esperam nossa coragem chegar. Às vezes, precisamos de alguém para ser a ponte, como eu fui para Dona Helena e Eduardo, mas outras vezes precisamos ter coragem de atravessar a ponte sozinhos. O importante é não deixar o amor morrer por falta de expressão. E vocês, queridos ouvintes, que cartas vocês precisam enviar hoje? Que pontes vocês precisam construir ou atravessar? Comentem aqui embaixo, compartilhem suas histórias, porque tenho certeza de que muitos de vocês têm experiências parecidas. Se essa história tocou seu coração, não esqueçam de compartilhar com aquela pessoa especial que talvez precise ouvir isso hoje. Inscrevam-se no canal, porque o vovô ainda tem muitas histórias guardadas no baú da memória. Histórias que podem mudar a vida de vocês também. Lembrem-se sempre, o amor é a única carta que nunca devemos deixar de enviar. Até a próxima história, meus queridos netos do coração. O vovô ama todos vocês.